Bom, falaremos hoje de imunologia. Fantástico! Aula 2, vamos lá. Hoje a gente vai ter em pauta a análise de como o ataque às células do corpo humano são feitas e aí como é que é produzido os anticorpos, enfim. A gente vê a importância de lavar as mãos, né? Diminuindo a interação com patogênicos ou patógenos, bactérias, micro-organismos, fungos, tá? E é considerado também uma das melhores maneiras de você fazer higienização e aumentar a longevidade. Vocês sabiam disso? Bom, a gente falou na outra aula sobre a produção de vacina, lembram? E, claro, falamos sobre a importância da gente. Vimos a importância da vacinação com Edward Jenner, né? Em Berkeley, na Inglaterra, lembram? Então a gente viu isso. Ele usou pústulas de vacas para inocular em pessoas, causando o que? A estimulação do sistema imunológico. Então o sistema imunológico ele é, vamos dizer assim, estimulado. Isso cai muito no Enem, para quem vai prestar o Enem, os vestibulares, né, em geral. Na universidade também é necessário esse conhecimento na área de biológicas, né? Muitos de vocês já devem estar na faculdade ou estão no ensino médio. Bom, ou mesmo no fundamental, que também vai aprender isso. É sempre importante, quanto mais cedo aprender, melhor, né? É ou não é? Não tem idade para aprender. Do mais velho, dos 0 aos 100 anos, né? Ou mais até. Está aqui o pai da vacina que a gente viu. A erradicação foi feita em 79 na Somália e na Índia, em Bangladesh. Os últimos casos, aqui alimentos que melhoram, estimulam o sistema imunológico. Vimos os diferentes tipos de imunidade, imunidade adaptativa inata, imunidade celular e humoral. Vimos também a imunidade adquirida, por diferenciação dos linfócitos T, que migram e adquirem receptores no timo, os linfócitos B, né, que adquirem receptores na medula. Então, basicamente, foi isso que a gente viu hoje, né? Naquela outra aulinha que vocês já devem ter assistido. Então, vamos continuar. Olha que bacana. Essa aula vai se dirigir a esse princípio, os mecanismos de imunidade inata e adquirida, viu? Pessoal, é muito legal essa interação, porque os linfócitos, as células de defesa do nosso corpo, as células dendríticas, as células que fazem fagocitose, os fagócitos, as células natural killer, não sei se vocês já ouviram falar, natural killer, tá? As natural killers são assassinas de células estranhas do nosso corpo. Então, ó, o micro-organismo entra no corpo, existem barreiras no epitélio, na pele, mas pode ser que essas barreiras sejam desfeitas por algum machucado, por alguma abertura da boca, pelo ânus, pelos orifícios do corpo, algum ferimento, algum buraquinho, uma espinha, etc. Uma operação, né? E aí ocorre o quê? A identificação desse corpo estranho, e essa é feita pela imunidade inata. Desde um bebê ele já consegue fazer isso. Por exemplo, muitos fagocitam células, os macrócitos, por exemplo, né, os macrófagos, essas células importantes, eles conseguem, que formam os fagócitos, né? Eles fagocitam o corpo estranho, tá? E vão literalmente digerir esse corpo estranho. Existem as células dendríticas que também vão fazer isso, tá? E as células natural killer que vão tentar destruir de qualquer maneira esse corpo estranho. E um complemento que é uma proteína do nosso corpo que entra em contato com esse corpo estranho e aí é gerado receptores para reconhecimento desse tipo de corpo estranho, né? Então tá aí. Então, alguns mecanismos de resposta, né? Isso ao longo de horas, aqui ó, 12 horas, estão vendo? Na inata. E adquirida demora dias, estão vendo? Ó? Imunidade adquirida.
Então, em questão de horas, você já tem a imunidade inata, né? No linfócito B, por exemplo, olha só, ele entra em contato com o corpo estranho, com o micro-organismo, como a gente está vendo aqui, é ou não é? E aí ele vai adquirir o quê? Células de memória. Essas células de memória, elas vão ter o mesmo receptor ligado a um anticorpo específico. Então você vai ter a produção de um anticorpo especificamente contra o micro-organismo, tá? Micro-organismo. E o linfócito T, tá? Aqui a gente viu o mecanismo do linfócito B de bola, né? No B de bola e no T. No T, olha o que vai acontecer. Ele tem receptores que vão se comunicar com outros tipos de linfócitos, tá? Então a resposta adquirida se desenvolve mais tarde, sendo mediada por linfócitos. Os anticorpos bloqueiam as infecções e eliminam os micro-organismos, né? Enquanto os linfócitos T erradicam os patógenos intracelulares. O que é isso? Ele vai tentar destruir esse micro-organismo e vai gerar várias células de linfócitos com essas mesmas características, tá? E a cinética das respostas adquirida é aproximada, podendo variar nas diferentes infecções. Então, basicamente, há uma interação com esse micro-organismo e aí a produção de algum tipo de defesa do corpo, normalmente anticorpos, tá? E os linfócitos T se comunicam, eles se diferenciam e têm como se fosse uma comunicação extracelular e intracelular para a destruição dos micro-organismos em questão. Tudo bem? Então é muito legal. Espero que tenha melhorado o seu conhecimento sobre imunologia, que é o sistema de defesa do nosso corpo, conhecido como sistema imune. Então a gente viu 2 mecanismos de imunidade, galera. Oi, pessoal. Então nós vimos mecanismos de imunidade. A gente viu o sistema inato e o sistema adquirido. Então vocês viram que no inato tem células natural killers, que são as assassinas, tá? Que matam os micro-organismos. Nossa, uau! É mesmo, professor? É. Então eles e comem os micro-organismos, tá? Temos células que fagocitam, engolem e comem também. Outros que vão produzir anticorpos. Tá aí uma parte legal também que você deve lembrar. Os que produzem anticorpos são os linfócitos. Tem o tipo B, tipo T, tá bom? Tipo T, vocês viram, o mecanismo é um pouquinho diferenciado. Ele vai se ligar com outros tipos de glóbulos brancos, células de defesa, não é? É isso aí, pessoal. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e dá um curtir lá pra gente. E eu vou melhorar essas aulas aí, deixar bem divertido, tá bom? Aqui é Rodrigo Everhart. Dá um curtir lá pra gente, por favor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e fica aquele joinha pra vocês. Valeu!